Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica com vocês hoje para falar aí do assunto do capítulo 20, que é a poesia da primeira fase romântica no Brasil. Antes de iniciar a explicação, vou pedir aqueles três favores, que o primeiro é deixar um like bem legal nesse vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E o terceiro, ativa o sininho e fica por dentro aí de tudo que está rolando no canal, ok? Então, vamos lá. Vamos aí entender um pouquinho do que foi aí a primeira fase. A primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde ali de 1836 até 1852, tá? E era baseada no binômio nacionalismo-indianismo. Vocês vão entender isso mais pra frente, o porquê que ela é baseada nesse binômio, ok? Então vamos ver aí o contexto histórico. O que estava acontecendo nesse período, né? Aí lá na história do nosso Brasil, né? E também fora do Brasil, que influenciou aí essa fase da poesia romântica aqui no Brasil. Temos aí a crise em Portugal. Lembra que eu comentei no vídeo anterior que Portugal estava passando por uma crise? Tem também a vinda da família real aqui para o Brasil, né? Por que estava essa crise lá em Portugal e eles vieram aqui para o Brasil? Porque o Napoleão, né, Napoleão Bonaparte, ele decretou ali o bloqueio que é o bloqueio continental, né? E isso proibiu que os países europeus pudessem ali comercializar com a Inglaterra. E isso ele fez por quê? Porque ele queria fazer uma zona, né, fazer uma algazarra ali para desorganizar a economia, beleza? Porém, desde o século ali 17, a economia portuguesa estava muito subordinada à inglesa. Então, com esse bloqueio, ficou aí as coisas bem apertadas para Portugal. E nisso, Napoleão ordenou o quê? Que as tropas francesas invadissem as terras lusitanas. Fez com que a família real saísse de lá e viesse para o Brasil. Não vou me aprofundar muito nisso, né, galera? Porque é voltado aí mais para o lado da história. Deixo aí com o professor de história de vocês para que ele explique muito melhor, né, essa parte, ok? Depois, né, temos aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Temos também na paisagem urbana, tá? Que foram ruas alargadas, calçadas foram construídas, tivemos novos bairros como Flamengo e Botafogo aqui no Rio, tá? Foram criadas também escolas e a imprensa régia, e também, né, tivemos a independência do Brasil aí em 1822, tá? E as consequências culturais, né, que a independência do Brasil trouxe? Já tinha bastante produção cultural aqui no Brasil, até porque tivemos aí obras arcadistas, temos barroco, o próprio quinhentismo, que já estava iniciando aí, né? Não era bem brasileiro, né? Porque não era escrito por brasileiros, mas era falando aqui do nosso país, tá? Então nós já tínhamos uma produção literária, cultural aqui, ok? Vou destacar aí a missão artística francesa. O que foi isso? Dom João VI trouxe para o Brasil um grupo de franceses que eles influenciaram aí, né, as artes, tá? E um deles fundou a Academia Imperial de Belas Artes, onde os brasileiros puderam ali, né, eles tiveram a chance de aprender diversos ofícios artísticos, ok? Então isso aí é uma das consequências. Não estou dizendo consequência ruim, é uma consequência, vamos dizer que boa, né? Porque os brasileiros tiveram ali a chance de poder aprender ofícios artísticos, ou seja, é uma coisa boa. Tivemos também aí várias outras missões artísticas,
de outros países que vieram também para o Brasil, não só a França. Também temos a exaltação dos indígenas e da natureza local exuberante, tá? Foi uma consequência aí desse acontecimento. De que acontecimento, professora? Da vinda aí dessas missões artísticas, tá? Eles exaltavam o indígena e a natureza aqui do Brasil, beleza? Temos também aí a identidade nacional, né? Que foi aí um marco no romantismo. Temos também a criação da revista Niterói, tá? É uma revista brasiliense de ciências, letras e artes. Ela foi criada por alguns escritores conhecidos como Grupo de Paris. Entre eles, nós temos ali Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, que foram nomes importantes no primeiro momento ali do romantismo brasileiro, tá? Ela foi publicada em Paris, não foi publicada aqui no Brasil, e foi publicada no ano de 1836. E ela tinha um objetivo de tratar, né, alguns temas de interesse nacional. Beleza? E um poema que a gente pode destacar aí nesse período é o poema Ijuca-Pirama, que é aí do nosso querido Gonçalves Dias, que eu vou fazer um vídeo explicando só sobre o Gonçalves Dias, beleza? E a poesia romântica, galera, da primeira geração aí, né, do romantismo. No contexto histórico brasileiro, né, o século XIX fez com que o romantismo que se desenvolveu aqui, além de herdar características aí do romantismo europeu, tá? Porque a maioria das escolas literárias, elas seguem, né, vamos dizer que não copia o padrão que vem lá de fora, tá? Seguem ali a mesma linha de raciocínio, só que com a linguagem daqui, algumas características daqui, beleza? E além de herdar essas características, teve aí uma reação à tradição clássica, né? Que eles assumiram ali um evidente caráter anticolonialista e antilusitano, tá? E a literatura que foi produzida na colônia, demasiadamente apoiada nos modelos portugueses, foi então, vamos dizer assim, retirada, tá? Deixaram de lado. E nesse primeiro momento, a palavra de ordem, nós temos aí o nacionalismo, porque eles não queriam, né, seguir só os padrões lá de fora, eles queriam exaltar o nosso país, beleza? Temos também, por meio da literatura, os escritores românticos brasileiros, eles buscavam ali consolidar uma identidade nacional. Então, eles utilizavam a literatura para exaltar ali, né, a nacionalidade do país, falar sobre a natureza, sobre o índio, tá bom? E isso aí, né, foi visando aí uma produção literária que se libertasse das influências da literatura portuguesa. O romantismo, né, na verdade o modernismo, ele tem até um pouco aí de algumas características, não vou dizer que é idêntico ao romantismo, mas ele tem também, né, esse mesmo preceito que queria ali se libertar do passado e criar algo novo. Então, o romantismo e o modernismo têm essa característica em comum, tá? Romantismo vocês vão aprender só lá para frente, relaxem. Ainda vamos estudar aí realismo, parnasianismo, simbolismo e por aí vai, ok? Então, vamos ver aí também, temos mais um ponto para falar da poesia da primeira geração romântica, né? Que é aí a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Que foi publicado por Gonçalves de Magalhães em 1836. Aqui podemos considerar o marco inicial, beleza? E tem uma parte, né, desse livro, dessa obra, que temos que dar um destaque, que é aí o prólogo. Por quê, professora? Logo no prólogo a gente tem que dar um destaque. Porque nele, galera, a gente tem aí um trechinho que já mostra como que será, né,
a revolução que vai acontecer na literatura nesse período do romantismo, tá? Vamos ver aqui. O fim deste livro, ao menos aquele a que nos propusermos, que ignoramos se atingimos, é o de elevar a poesia à sublime fonte donde ela emana, como eflúvio d'água, que da rocha se precipita e a seu cume remonta, ou como a reflexão da luz ao corpo luminoso. Vingar ao mesmo tempo a poesia das profanações do vulgo, indicando apenas no Brasil uma nova estrada aos futuros engenhos. Então ele diz aqui, né, ele dá a entender nessa última frase aqui, indicando apenas no Brasil uma nova estrada de futuros engenhos, ele já dá a entender que vai se passar por uma revolução, que a literatura que a gente estava acostumado, eles não querem mais, eles querem algo novo, beleza? Então, aqui já é o indício que tudo iria ser diferente. Então, por isso que eu falei que temos que dar essa atenção aí ao prólogo, tá bom? E as características temáticas? Nós temos aí a exaltação das especificidades do Brasil, tá? Do país. Temos também um objetivo principal de produzir uma literatura que fosse de encontro aos modelos lusitanos e não imitando, galera. Eles não queriam imitar o que vinha lá de Portugal, o que vinha da Espanha, o que vinha de fora do Brasil. Eles queriam criar algo que fosse de encontro ao que eles criavam lá, ok? Tem também aí a exploração dos elementos nativos, que se concentrava ali principalmente na figura do indígena e na natureza nacional, tá? Que eles colocavam como exuberante. Temos também a primeira geração romântica, né? Que na primeira geração o indígena é alcançado a uma condição de protagonista. Vocês vão ver muitos poemas de muitas obras que centra ali, né, no indígena. E o indianismo é uma das principais características dessa literatura. Não é à toa que o binômio é o quê? Nacionalismo traço indianismo, ok? Temos também o indígena, que foi usado como representante dos valores e princípios que os românticos brasileiros queriam passar aos leitores. Então, eles utilizavam o índio, tá? O indígena, como uma pessoa que estava representando ali os princípios que eles queriam passar para os leitores, tá bom? E aqui, no romantismo, o indígena ele ocupava, né, o lugar de herói. A mesma coisa que aconteceu, eu falei no vídeo anterior, né, que falei das características e do contexto histórico do romantismo. Lá no romantismo de Portugal, o cavaleiro medieval era considerado o herói. Aqui, o índio, né, o indígena, ele era considerado o herói, beleza? A imagem também do indígena conduzia muito mais com a imaginação do escritor romântico do que com a realidade. Então, vocês vão reparar que ele idealizava o índio como, vamos dizer assim, como é uma característica aqui do romantismo, né? Perfeito, tá? E não condizia muito com a realidade, beleza? E também a natureza foi utilizada como símbolo do caráter nacional. Eu coloquei aí uma sugestão de poema para leitura, que é o poema do Marabá, de Gonçalves Dias. Vocês vão ver tudo que eu falei das características temáticas aqui, vocês encontram nesse poema, ok? E as características formais? Embora uma das principais características do romantismo que nós vimos no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar ele linkado aqui, tá? Era justamente a liberdade formal, não tinha essa questão de ficar preso à forma métrica, tudo isso. Temos uma exceção à regra aqui nos poemas indianistas. Por quê? Porque eles eram marcados pelo controle da métrica e dos versos rimados, tá? Temos um alto teor descritivo presente nos seus versos e também, né, a descrição da fauna e da flora local prevalecia uma grande atenção aos detalhes. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que aqui é uma exceção da regra, tá? E também a natureza aparece como uma extensão do indivíduo. O poema que a gente verifica isso é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Não vou ler ele aqui nesse vídeo, mas no próximo vídeo, tá? Que é falando só
sobre o Gonçalves Dias. Eu vou fazer a leitura dele lá e vou falar um pouquinho sobre o que se tratava. Vocês vão ver que tudo que eu falei aqui tem lá, beleza? Então não perde o próximo vídeo. Chegamos aí ao final da explicação. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, que é o principal, né? Entender. Fiquem bem, um beijo e até o próximo vídeo.